Neste exercício, vamos criar um pequeno cenário com uma salinha, né, com uma mesa, cadeira, estante e piso e paredes para aplicar texturas e fazer uma renderização de qualidade no modo Cycles. Então, vamos iniciar aqui construindo um novo cubo com estas dimensões de uma mesa real, né? Eu vou deletar esse cubo inicial aqui, Add Mesh Cube, e aqui na janelinha inferior eu vou colocar o tamanho da minha mesa de 1,20 m. Obviamente, como é um cubo, todos os lados ficam iguais, mas vamos abrir o nosso painelzinho do sidebar, né, cujo a tecla de atalho é a letra N, e no Y aqui eu vou colocar 0,8, né, que é 80 centímetros de largura aqui da mesa, né, comprimento 1,20 m. E a espessura da mesa eu vou colocar de 2 centímetros. Então, aqui eu tenho o mesa tampo. E que altura, né, a gente coloca o tampo desta mesa? Eu vou colocar aqui a altura do Z de 75 centímetros de altura, né? Então, se a gente olhar aqui de frente, um pouquinho mais de perto, se eu tenho 75 centímetros a altura da mesa, e se o meu ponto pivô, a minha origem, está lá no meio dela, e se ela tem 2 centímetros de espessura, então o pezinho da mesa vai ter 74 de altura. Então eu vou criar um novo cubo, vou colocar aqui 74 centímetros, né, de altura aqui do meu pezinho de mesa, mas a bitola vai ser menorzinha, né? Na verdade, eu vou colocar uma bitola até um pouquinho reforçada, de 4 centímetros. E assim a gente ganha, então, olha lá, o mesa pé.001. E para que a gente grude, né, o nosso pé de mesa aqui no cantinho inferior da nossa mesa, eu vou ligar a opção de Snap aqui, vou configurar para Vertex e vou ligar a minha ação do Snap. Então, para eu grudar esse objeto aqui neste vértice, basta eu ficar com o mouse quietinho aqui e digitar a letra G de Grab para mover o pezinho da mesa lá. Portanto, ela vai grudar direitinho ali onde a gente quer. Se você olhar aqui de frente, você vai ver que o meu pezinho de mesa ficou certinho, né? Desde do plano de chão aqui que está no 0 até a altura da base da mesa. E aí, para fazer a clonagem, eu posso utilizar tanto o Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu também posso utilizar o Duplicate Objects, a tecla de atalho é Shift-D, né? Então, Shift-D, e aí eu já grudo o outro pezinho de mesa lá, e logo de cara aqui, opa, tem um 0 a mais aqui. Logo de cara aqui ele já vai clonando o objeto e já vai nomeando, né, com a numeração correta. Da mesma forma, vou selecionar esses dois pezinhos de mesa, vou girar a minha visualização, só deixar o mouse quieto aqui, ó, Shift-D, e ele já grudou os meus 4 pezinhos de mesa ali, tá? Eu vou criar aqui do lado de fora uma New Collection. Essa New Collection vai ser a minha mesa, né? Sempre bom a gente organizar os objetos. E eu vou selecionar todos os elementos da mesa e vou jogar aqui dentro, né, da minha Collection mesa. Ó, elas têm que ficar identadas aqui, tá? Ok? Muito bem. Agora, eu vou criar uma nova Collection aqui do lado de fora. E essa Collection vai se chamar cadeira. E essa cadeira, ela vai ter um cubinho aqui e o tamanho, né, desse assento aí vai ser 44 centímetros. 44 centímetros na largura, né, na profundidade, mas na altura aqui eu também vou colocar 2 centímetros para nossa cadeirinha. Se você olhar aqui de frente, aqui no Y negativo, eu posso subir
o tamanho aqui do meu assento, né? Normalmente, em alguns livros de referência, né, a altura seria 45 centímetros, a altura aqui do assento de uma cadeira, tá? Eu vou, por uma questão do visual aqui, eu vou abaixar um pouquinho, eu vou deixar aqui com 41, tá? E, sendo assim, o mesmo raciocínio aqui para o pé da mesa vai acontecer para o pezinho da cadeira, né? Que altura vai ter o pé da cadeira? Se até aqui eu tenho 41, ele tem 2 de espessura, então 2 menos 1, 40 centímetros. Add mesh cube, então o meu pezinho aqui, 40 centímetros, vai ter a altura do pé da cadeira. E, obviamente, né, o x e o y eu teria uma espessura menorzinha. Eu vou deixar só um pouquinho menor, vou colocar 3 centímetros. Ela fica um pouquinho mais elegante, né? Tá até gordinho, né? Um pé de 3 centímetros é bem parrudo, mas funciona. E a mesma coisa, né? G de grab e gruda lá. Esqueci de fazer uma coisinha aqui bem delicada, que é o seguinte: se você olhar de topo, você vai observar que a nossa cadeirinha aqui, ó, ela tá debaixo do meu, da minha mesa, né? Então eu deveria mover isso aqui um pouquinho antes, mas a gente pode mover aqui agora. Eu vou selecionar esses 2 objetos. Eu vou mover aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, um 0,70 centímetros para lá, tá? Seria a mesma coisa que eu movesse aqui o meu assento aqui, né? Essa aqui é a minha cadeira, assento, e aqui também eu vou colocar a mesma referência, cadeira, pé 001. Para fazer os outros pezinhos de mesa, também o mesmo raciocínio, né? Então, eu vou visualizar aqui do lado de cá, deixa eu ligar aqui o modo Solid. Este pezinho de mesa, vou sair aqui da ferramenta de mover, este pezinho de mesa, para a gente enxergar melhor, tá? Só para a gente enxergar melhor ali, ó. E vou usar G de grab, perdão, G de grab não, vou clonar, né, o pé da mesa. Então, Shift D, lembrando, é o Duplicate Objects, tá? Da mesma forma, Shift D, grudei aqui os meus pezinhos de mesa, tá? Ou meus pezinhos da cadeira, ok? Então tá aqui a minha cadeirinha, tá montadinha direitinho. E agora eu vou fazer a parte do encosto. Lembrando sempre, né, a minha referência aqui, olhando de frente, né, eu tenho essa configuração. Olhando de cima, eu tenho esta configuração. Portanto, olhando do lado right, eu tenho esta configuração. Sendo assim, o encosto da cadeirinha vai ficar aqui atrás, tá certo? Eu vou selecionar esses 2 elementos aqui e vou fazer um Shift D. Só que, se eu tentar grudar aqui, ele vai acabar grudando no vértice que está mais perto, né, que é aqueles ali, e por enquanto isso não está me interessando. Então eu vou movimentar esses caras aqui um pouquinho para cima. Vou digitar aqui o Z e vou botar aqui acima do assento, um pouquinho para cima, tá vendo? Então agora, com os dois suportes ali selecionados, eu poderia mudar o nome aqui, né, suporte 01, eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Então, vou usar agora o G de grab e grudar esses 2 suportes aqui da cadeirinha aqui do lado de cá. Tá? Então, se você for bastante cadeira, vai. Cadeira, suporte, ponto 001 e o outro, cadeira, pronto, só para suporte, ponto 002, só para ficar mais organizado. E aí, como é que a gente faz um encosto, né? Eu poderia criar um outro objeto aqui, mas eu também posso copiar o assento, tá? Eu vou copiar o assento e vou modificar alguns parâmetros. Então, novamente, o Duplicate Objects, tá? Que é o Shift D. Posso grudar aqui instantaneamente. E aí,
eu poderia, por exemplo, rotacionar, né, o encosto aqui e encostar lá. Mas quando eu rotacionar isso daqui, a minha espessura do Z, que está aqui, né, se eu rotacionar aqui 90 graus, a minha espessura do Z ela vai ficar nesse sentido. Então, isso me incomoda um pouco. Tá? Então, o que, que eu prefiro fazer? Eu prefiro determinar que a altura do meu encosto vai ser de 30 centímetros e a espessura do encosto vai ser de 2 centímetros. Assim, eu fico com a referência da dimensão correspondendo os eixos x, y, z ao plano world aqui, né? E para grudar, eu vou usar o G de grab. Grudei o meu encostozinho aqui. Então, esse aqui é o cadeira encosto. Muito bem. Temos aqui até agora a nossa mesa e a nossa cadeira, né? Vou minimizar aqui a nossa collection e eu vou até salvar esse cara aqui. E ao salvar esse cara aqui, eu vou criar um folderzinho. Você vai entender por quê, né? Vou botar aqui salinha. E dentro da minha salinha, dentro do meu folder salinha, a gente vai colocar as texturas para esse nosso projeto, né? Eu prefiro deixar as texturas junto com o arquivo do Blender. Bem, então agora nós vamos fazer o nosso terceiro objeto aqui, que vai ser a estante. Para fazer esse terceiro objeto, eu vou clicar aqui na Collection, que vou desenhar aqui direto na Collection. Então eu vou Add Mesh Cube. Esta nossa estante, eu quero que ela tenha 1,80 m, tá? Então, ela vai ter 1,80 m e eu quero que ela tenha 1,80 m tanto na largura quanto na altura, mas a profundidade dela vai ser um pouquinho menor. Eu vou colocar aqui vou colocar 44 centímetros, tá? Vai ficar uma estante mais bonitinha. E o posicionamento dessa estante. Se você olhar de cima, eu vou mover essa estante um pouquinho mais para trás. Eu posso mover com a ferramenta de mover ou até mesmo mover, escorregando aqui o meu mouse no valor do location Y. Ó, vou colocar aqui, ó, 1,60 m, vai. 1,60 m aqui para trás. Essa vai ser a nossa estante, vai estar colocada aqui. Mas se você olhar de frente, você vai ver que o nosso objeto, como é um cubo, o ponto pivô do cubo, né, a origem do cubo, ela está bem no meio, né, coincidindo ali com o 3D cursor. E se a nossa estante tem 1,80 m de altura, eu vou mover aqui para cima para ela ficar no plano de chão 90 centímetros, né? Se você tiver alguma dúvida, você põe aqui 1,80 m dividido por 2. Pronto, está lá. Eis a nossa estante colocada acima do plano de chão. Então, essa aqui vai ser a estante. E no caso dessa estante aqui, nós vamos utilizar algumas ferramentas do modo Edit aqui. Então, com a sua estante selecionada, clica aqui em Edit Mode. E para você visualizar melhor só a estante, você pode, por hora, desabilitar aqui as visualizações da coleção da mesa e da cadeira, né? Assim fica mais fácil da gente enxergar a estantezinha aqui. Lembrando que no Edit Mode aqui, ó, eu tenho 3 níveis de edição: vértice, segmentos, né, que são o edge, né, que são as arestas, e faces, tá? E se você estiver vendo pela primeira vez, você pode visualizar aqui o nome das ferramentas, abrindo aqui esse painelzinho lateral. E a primeira que nós vamos utilizar vai ser a Loop Cut. Então eu vou clicar na ferramenta Loop Cut e vou levar meu mouse aqui, ó, na borda superior aqui da minha estante, né, nessa arestazinha, e eu vou dar um clique. Quando eu clicar, eu vou ganhar uma caixinha aqui, ó. Só você abrir essa caixinha e aqui você coloca a quantidade de cortes que você desejar. Nós vamos colocar aqui 2 cortes, para que eu possa ter aqui 3 segmentos. E no caso da horizontal, também, ó, eu vou levar o meu mouse aqui na horizontal, eu clico e eu vou ganhar também a caixinha de opções ali da minha
do meu loop cut e também vou fazer 2 segmentações. Vou sair da ferramenta Loop Cut, vou pegar aqui a ferramenta Select Box e vou para o nível aqui de faces e eu vou selecionar, segurando o Ctrl aqui, ó, eu posso selecionar estas 6 faces da frente. Lembrando, as 6 faces da frente, elas vão estar aqui, ó, desse lado aqui, porque esta vai ser a minha referência, tá? Então, cuidado para não selecionar aqui a parte de trás. Como é que eu sei que aqui é a parte da frente? Basta você olhar a navegação aqui, ó, esse Y negativo é esse lado da frente aqui, é a minha front viewport, ok? Então, tome cuidado aí para selecionar os objetos da frente. E eu vou usar a ferramenta chamada Insert Faces. Aí você leva o seu mouse aqui, ó, em cima desse círculo amarelo. A gente está observando aqui que o snap está ligado. Então, como a gente vai fazer um movimento sutil, eu vou desligar esse snap aqui para ele não grudar, de repente, em algum lugar que a gente não queira, né? Então, eu vou levar o meu mouse em cima do círculo aqui, clico, seguro, arrasto o mousezinho aqui, ó, um pouquinho para baixo, ó. Não precisa ser muito não, pode ser só um pouquinho assim. E quando você soltar o mouse, você também vai ganhar uma caixinha aqui. E nessa caixinha a gente pode determinar aqui o tamanho dessa inserção aqui, desse thickness, né? Que vai ser 0.02, tá? E aí eu fico com uma espessurazinha aqui pequenininha. Mas eu não quero que essa espessura seja só na borda, eu quero que essa espessura seja individual, né? Então, em cada face eu vou ter ali um thickness de 2. A rigor, né, se eu faço um thickness 2 aqui, então essa estante aqui ela teria 4 centímetros aqui de espessura e aqui teria 2. Então eu poderia fazer uma extrusão aumentando aqui o tamanho, né, para ficar igual à espessura, enfim. Mas não precisa se preocupar com esse detalhamento agora, tá? Outra coisa que a gente vai fazer é usar o Extrude, né? O Extrude vai fazer um aprofundamento aqui desses nichos, né? Então, para a gente visualizar melhor, eu vou até colocar aqui no modo wireframe, né? Vou até dar uma giradinha aqui um pouquinho para o lado, para você enxergar como é que a gente vai fazer esse Extrude aqui, ó. Clica, segura, arrasta e você vai soltar quase lá no fundo, né? Lembra que a espessura era de 44 centímetros, né? Então aqui no caso a minha espessura vai ser 42. Aí você observa aqui na caixinha que eu tenho uma informação do valor sendo negativo, mas isso porque a minha orientation aqui está normal, tá vendo? Ó? Se eu fosse trocar ela para global, eu teria que colocar esses 42 centímetros aqui em outro eixo, tá? Por exemplo no Y, e ele seria positivo, né? Então aqui seria 0 e aqui seria 42 centímetros positivo, tá? Então depende da orientation global que você utilizar. Não precisa trocar a orientação não, pode deixar como normal e o menos 42 no Z, ok? Então neste caso aqui, olha lá, eu fiquei com os meus nichos aqui na frente, tá? E agora eu vou novamente selecionar os polígonos aqui, né, as faces aqui de baixo, tá? Posso segurar o Ctrl aqui para selecionar um por vez. E também vou fazer um Insert. Um Insert, novamente, clica, segura, arrasta, movimento o mousezinho aqui para baixo. E vou colocar aqui a espessura também igual, 0.02. Por isso que é bom a gente colocar parâmetros, né? Porque se você tiver que fazer a inserção de alguma coisa em outro lugar, você já tem o valor certinho. E aí, o que acontece? Nós vamos fazer isso também de maneira individual. E agora, o extrude que a gente vai fazer destas faces não vai ser para dentro. Eu vou fazer ela aqui um pouquinho para fora, tá vendo? Como se ela fosse uma portinha aqui, né? Ó, ele está como normal, né? No caso aqui eu estou fazendo normal e no sentido do eixo Z. Eu vou deixar a espessura um pouquinho maior que 2. Vou botar aqui um 0.03, tá? E aí eu fico com uma portinha aqui na minha estante. Terminada de você
editar aqui o seu objeto, né? Você pode voltar aqui para o Object Mode. E aí eu tenho então o meu cenáriozinho aqui com os 3 elementos, mesa, cadeira e estante, eles já estão completados. Vou atualizar o salvamento. E agora está faltando a gente fazer o piso e as paredes, né? Então, Add, Mesh, eu vou fazer um plano aqui. Esse plano eu vou colocar inicialmente com 5 metros, né? É o suficiente aqui para colocar a estante aqui na sala. Até ficou distante aqui, depois eu posso até trabalhar melhor essa distância, não tem importância. Mas pode deixar aí inicialmente com 5 metros. E a partir deste plano, eu vou fazer as paredes, tá certo? Então, com o plano selecionado, eu vou para o Edit Mode e eu vou fazer uma seleção no modo de Edge aqui, no modo de arestas, né? Quais são as arestas que eu vou selecionar? Esta aresta aqui do fundo e esta aresta aqui do fundo, né? Segurei o Ctrl aqui para selecionar as duas. E agora eu vou fazer uma extrusão. Eu vou pegar aqui o Extrude e levando o meu mouse, não no círculo, tá? Porque senão você leva para tudo quanto é lado, ok? Ó. Vou dar um Ctrl Z aqui. Leva o mouse aqui em cima nesse maisinho e você vai movimentar ele só no eixo Z, né? E aqui a gente vai determinar a altura. Aí tá aqui aquele negócio que a gente falou dos valores, né? De ser se tiver com a orientation normal, ele vai ficar com valor negativo. Se por acaso eu colocasse na orientação global, aí o valor deveria ser positivo aqui, obedecendo ao plano world aqui, né? Ok? Muito bem. Aproveitando que a gente está aqui, vou pegar a minha ferramenta de Select Box no nível Face. E vou selecionar esta face que está aqui. Esta face que está aqui, eu vou separar ela do nosso objeto. Tá? Então, o nosso objeto aqui é o plano, né, que eu vou colocar o nome de piso daqui a pouco. Eu vou pegar este pedacinho aqui, esta face, vou no menu do Mesh e mandar aqui um Separate Selection. Aí você observa que o objeto fica separado aqui na nossa área de outliner, né? E depois eu vou nomear esses elementos. Verifique que a cor do objeto plano está amarela e a cor do objeto separado está laranja, né? Significa que eles ainda têm um certo vínculo, tá? Depois a gente vai separar esse vínculo aí. Cliquei no meu outro pedaço aqui, na minha outra face, no meu outro polígono. Então eu vou aqui no menu do Mesh, Separate novamente Selection. E agora, para eu poder selecionar esses meus objetos, eu tenho que sair deste subnível aqui, Edit Mode, porque este Edit Mode é do plano, tá? Então, eu vou sair aqui, vou voltar para o Object Mode, vou até encolher esse painelzinho aqui, que agora eu já conheço o nome. E aí, ó, basta clicar fora e selecionar cada um dos elementos. Então, eu vou ter aqui, ó, a minha parede 001 e esse aqui parede 002 e esse aqui vai ser o meu piso. Desta forma, eu tenho aqui os meus elementos aqui e eu posso até colocar o enquadramento aqui da minha câmera, né? Ou movendo a minha câmera ou olhando a minha visualização aqui e mandando a câmera se aproximar de lá, né? Então, eu vou fazer aqui desta forma, ó. Eu organizo a minha visualização nesta minha viewport, eu estou com a câmera selecionada e aí eu vou mandar a minha visão de câmera se alinhar à minha viewport. Portanto, menu View, Align View, Align Active Camera to View. Então, é isso aqui que a minha câmera iria estar enxergando. Para a gente editar e trabalhar melhor, eu vou dividir a nossa área aqui. Lembra aquela divisão de área, né? Na divisão de áreas aqui, ó, botão da direita do meu mouse, Vertical Split,
vou separar aqui, ó, em duas telas. Nesta tela do lado de cá, eu vou encolher o meu painelzinho sidebar, né? Se você tivesse com essa janelinha aberta aqui, você também pode encolher aqui um pouquinho. Isto aqui é o que eu vou visualizar. E do lado de cá, eu vou sair da visão de câmera e eu posso até trabalhar o meu objeto câmera aqui. Olha lá, posso mover, né? Por exemplo, posso mover aqui, ó, minha visão de câmera. Aí você fala, tá muito fechado, né? Essa visão de câmera aqui tá muito fechada. Então, eu, com a câmera selecionada, no painelzinho lateral de propriedades, eu clico aqui na opção de câmera, eu posso até colocar aqui, ó, o focal length de 35 milímetros. E eu também posso trabalhar aqui a rotação da minha câmera, né? Você vai visualizar aqui, ó, que eu vou enxergar aqui a rotação da câmera, ó, em relação ao eixo X. Olha que legal, né? Em relação ao eixo Y, que seria isso daqui, eu vou deixar zerado, tá? E em relação ao eixo Z, né? Ó. Outra coisa que vale a pena a gente trocar também é o tamanho da nossa renderização. Então, por enquanto, o tamanho da renderização aqui no Output está bem grandão. Eu vou trocar para 720 por 480 para que a gente possa fazer os nossos renders um pouquinho mais rapidamente, tá? Então, olha que bacana. Aqui eu posso também trocar a altura da minha câmera, né? Posso baixar um pouquinho, ó. Se você for bem específico, né? Você pode até colocar parâmetros aqui, ó, menos 2.6. Pode até colocar parâmetros aqui, né? Para o posicionamento da sua câmera, se você quiser, bem específicos. E aqui eu teria a minha câmera posicionada e a minha visualização. Para eu ver melhor, eu posso ligar as bolinhas aqui, né, de renderização, ou para acessar aquelas bolinhas sem ficar rodando aqui o menu, né, eu posso deixar o mouse quietinho aqui, digitar a letra Z e acessar este Pi Menu, né, um menu torta, e clicar na opção Rendered. Ora, no meu cenário inicial, normalmente eu já tinha uma luz aqui, né? Então essa luzinha, ela está aqui em cima, tá vendo? Ela está aqui em cima e você pode até trabalhar essa luz. Se você quisesse, você poderia até, por exemplo, vou colocar ela no centro da tela, vou colocar ela na altura do meu cenário. Olha aqui. E a intensidade dessa luz? Aí você pode trabalhar a intensidade dessa luz, né? Ou simplesmente posicionar a luz de acordo, por exemplo, com o local da câmera, ou um pouquinho aqui mais para o lado, né? Aí você vê aonde que você quer determinar que essa luz esteja na sua salinha, ok? É claro que a gente ainda vai colocar texturas e outras iluminações, mas por hora a gente pode salvar o nosso cenário do jeito que está, fazer um renderzinho rápido aqui. Este render é um render Eevee, né? E podemos já testar como que ficaria o nosso render no modo Cycles, somente com essa luz. E não tem nenhum material específico, né? Os objetos criados estão com um materialzinho default. E vamos ver como é que fica esse render Cycles aí. Mesmo com coisas simples aqui, essa renderização demorou um pouquinho para fazer, né? E eu vou aproveitar e vou Image, Save As. Eu vou salvar aqui o meu render 01, porque nós vamos ter outras renderizações. Então eu vou salvar esta fotografia que demorou para fazer. E vou aproveitar aqui, vou dar um File, Save As. Eu vou salvar este salinha como o meu arquivo preto e branco. Então, salinha PB Save As. Uma próxima etapa, a gente vai colocar as texturas e fazer um render colorido aqui para este ambiente. Por enquanto é isto.